Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E desde já eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos vocês, ouvintes, que de alguma forma interagem com a gente, episódio a episódio. Isso é muito importante para nós que criamos esse conteúdo. A ideia é justamente essa, né? Provocar-nos ao pensamento, à criação acerca da composição musical e assuntos, né, que orbitam esta produção no campo da música, a saber, a composição musical. Eu deixo aqui também um agradecimento especial ao SECAM, ao Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical, que gentilmente tem nos apoiado. Bom, pessoal, hoje é um daqueles episódios em que a gente fala sobre a vida do compositor. A gente faz uma brevíssima biografia, assim, né, do compositor. E a gente ouve também algumas obras. E nesse episódio eu tenho a satisfação de falar um pouquinho sobre o Ernest Krenek, um compositor fantástico, né? Um compositor multifacetado que nós podemos dizer, né, a respeito de sua música, que ela é uma música multifacetada, né? E eu vou dar alguns dados aqui, né, do Krenek, e aí a gente passa então a visitar a biografia do Krenek e ouvir também algumas obras. Então o Krenek, ele nasceu em Viena em 1900 e morre em 1991, mas nos Estados Unidos, né, que ele morre. E então ele é um compositor assim do século XX. Ele é um compositor austríaco do século XX. Ele é considerado um dos mais ecléticos e versáteis, né, do século XX. Ele não participou de nenhum movimento de compositores, né? Mas ele experimentou diversas tendências, né? E em cada uma dessas tendências que ele experimentou, ele foi muito bem sucedido, né? E outro detalhe aqui que é super importante sobre a obra do Krenek é que ele deixou assim um catálogo vastíssimo de obras. Para os compositores do século XX, isso é um feito muito louvável, né? Um feito que marca bastante a obra do Krenek. São 242 obras. Então, obviamente que nós não conseguiremos aqui, né, falar de maneira tão profunda sobre a obra do Krenek, dada a quantidade de obras que esse brilhante compositor teve. A nossa ideia é escutar hoje aqui 3 obras. À medida que a gente vai falando, né, da vida do Krenek, a gente vai escutar 3 obras diferentes entre si, trechos dessas 3 obras, para que a gente consiga perceber essa música multifacetada do Krenek. Já de antemão, eu convido você a fazer uma breve busca assim, no YouTube, sabe? Ou qualquer outro serviço de streaming, né, de vídeo e áudio, ou só áudio, para que você ouça as outras obras, que eu não poderei tocá-las aqui, né, porque são muitas obras. Os concertos do Krenek, as sinfonias, são coisas grandiosas e maravilhosas. E à medida em que a gente for assim falando sobre a vida do Krenek, a gente vai ouvir as obras, tá? Serão 3 obras que nós vamos ouvir alguns trechos, 3 obras do Ernest Krenek. E à medida que a gente for ouvindo, né, que chegar o momento de ouvir as obras, eu falo o nome, quando foi composta e etc. Muito bem, o compositor austríaco Ernest Krenek, como eu já disse, nasceu em 1900 em Viena, né? E nessa época era a capital do Império Austro-Húngaro, né? O seu pai era um oficial, né, do Império Real, um oficial imperial real, e ele educou o filho, né, com aquele regime assim militar, sabe, com esse rigor militar, né? Então,
Com 16 anos, o Krenek já começou a estudar composição na Academia de Música de Viena. E aí, 4 anos depois, né, aos 20, ele seguiu os passos do seu professor, Franz Strecker, indo para Berlim. Aí lá ele passou a transitar entre compositores importantes, como Ferruccio Busoni, ou Busoni, né, como alguns dizem. E aí eu peguei uma frase aqui do jovem Krenek, e ele diz assim, nesse tempo, né, da vida dele, ele tem uma frase, abre aspas, aqueles jovens logo me fizeram perder o preconceito contra a música radicalmente nova, fecha aspas. Então, sob a influência desses compositores, né, de Berlim, ele desistiu do estilo romântico tardio, né, lírico, de suas primeiras obras. E aí o estilo dele passou a ser o atonalismo, que marcou principalmente suas 2 primeiras sinfonias, as quais já revelavam a genialidade musical do jovem Krenek. É importante também dizer que o ambiente, né, digamos, da música de entretenimento, né, da década de 20 em Berlim, influenciou muito, né, a obra do Krenek. Você vai perceber influências jazzísticas, né, e de outras danças, como Charleston e etc. Né? Ou seja, essa vivência, né, desses ambientes, dessa música tão rica também, influenciou muito a obra do Krenek. Mas aí lá em Paris, né, ele conheceu então as obras do Stravinsky, que nesse momento vivia a sua fase neoclássica, né? E também ele conheceu a música elegante e simples, né, do Grupo dos Seis. E aí ele decidiu tornar as suas composições mais acessíveis ao público. E desse movimento do Krenek nasceu, então, a muito bem sucedida ópera Johnny Spielt auf, e que estreou, veja bem, em 1927 em Leipzig, na Alemanha, tornando-se um grande sucesso de público, né, e fazendo que o compositor ficasse famoso assim do dia para a noite. Para vocês terem uma ideia, essa obra foi traduzida para 18 idiomas, né, e foi a ópera mais encenada daquela época. E nos 3 anos após a sua estreia, né, houve simplesmente 450 apresentações em mais de 100 teatros de ópera europeus e norte-americanos. Nessa ópera, né, o Krenek ele tentou captar musicalmente exatamente essa atmosfera dos anos 20, né, utilizando também novas conquistas tecnológicas, como o telefone e o automóvel, né? Então essa obra ela é assim, muito importante dentro da trajetória do Krenek, porque ela simboliza justamente esse momento, né? Esse momento, digamos, de maturidade composicional atingida aqui pelo jovem Krenek ainda aos 27 anos, e que dentro dessa obra consegue, né, concatenar todas essas influências. Nós vamos ouvir agora, então, um pequeno trecho dessa ópera, da primeira parte da ópera, e eu convido você para que nessa escuta você se coloque ativamente, né, diante dela, da obra, procurando ouvir todas essas características que nós aqui falamos. Ouviremos então agora um pequeno trecho da primeira parte da ópera Johnny Spielt auf, de Krenek.
kennen sicher auf dem Plateau, ich habe Angst. Gnädige Frau, wovor doch nicht vor mir? Kenn ich sie denn? Doch wenn ich ihr Gesicht mir näher ansehe, ist mir's doch, als hätte ich irgendwo sie schon gesehen. Vielleicht entdeckt. Das wäre möglich, denn in der Stadt sind viele Bilder von mir ausgestellt. Sie sind fest. Der Komponist. Freude, sie hier zu treffen. Ich hätte gerne sie schon lange kennengelernt. Erschrecken Sie nicht. Ich sang einmal in einer Oper von Ihnen die Titelrolle. Ah, das interessiert mich, das müssen Sie mir erzählen. Dann bringen Sie mich doch nach Haus. Dort auf den Berg zieht mich. Ich habe Angst vor dem Gletscher. Ist mir Symbol der Gestalt, der geformten Natur, des gefassten Lebens. Nesse momento também, o Krennic, que era casado, né, com a Anna Mahler, a filha do Gustav Mahler, né, ele então se divorcia, né, e lá pelos anos 20, né, e ao final dos anos 20 ele casa com a atriz Bertha Herrmann, isso dentro da década de 20 ali, já no final. Então, nesse finalzinho da década de 20, ele retorna para a cidade natal dele, que é Viena, né? E então ele se guiou pelas obras seguintes, né? Pela música tradicional do seu país e principalmente Schubert. E aqui a gente já percebe uma grande diferença, uma face nova dessa música apresentada por Krennic até agora, né? Veja que além da ópera que nós ouvimos, já havia sinfonias e diversas outras obras, né, que lançaram Krennic, já tiraram Krennic, melhor dizendo, do anonimato, o fizeram ser bem conhecido. Mas então, a partir do final da década de 20, com o retorno dele a Viena, há então um direcionamento do compositor para uma outra estética. E aí ele volta, né, assim, muito influenciado pelo Schubert, especialmente. Então ele começa a compor no estilo neorromântico. E desse momento nasceu, né, um ciclo de obras a gente chama de ciclo de canções, né, chamado Livro de Viagem aos Alpes Austríacos, né? E é muito interessante nós ouvirmos essa obra porque há aqui uma clara diferença entre esse momento do compositor e o momento anterior. Nós vamos ouvir então agora um trecho, ou melhor, uma das canções, né? Uma das canções desse ciclo de canções, Livro de Viagem aos Alpes Suíços. E nós vamos ouvir a canção que se chama Politique. Então, com vocês, a canção Politique do ciclo de canções Livro de Viagem aos Alpes Austríacos, de Ernest Krennic. Ihr Brüder, hört ein ernstes Wort. Mussten in diesem Lande alles Politik sein? Sind wir gestraft für unsere Sünden mit unheilbarem Irrsinn? Habt ihr denn ganz verlernt zu leben des Lebens willen? Wir waren ausersehen, Hirten zu sein für die vielen Völker des Ostens und Südens, die mit uns vereint waren. Wir haben die Aufgabe nicht erfüllt,
schlechten Lehren schlecht vorbereitet. Die Strafe war fürchterlich, oder habt ihr das vergessen? Gedenket, Brüder, der Zeit, da uns Tausende fielen täglich dem Mutwillen ausgeliefert, wie der Hunger uns gequält hat, Elend, Kälte, Finsternis, die einzigen Begleiter und Regenten unseres Lebens jahrelang. Wie eure Kinder starben, ausgehungert und erfroren, wie die Kreise auf der Straße fielen, wie die Fliegen in der Herbstzeit, wenn sie es nicht vorgezogen, sich an schlechten Stricken aufzuhängen. Gut, wir haben die Peiniger verjagt, doch ist euch Peinigung und Lust an Qual so sehr Natur geworden, dass wir uns jetzt gegenseitig zerfleischen müssen. Habt ihr denn alle Lust am Leben ganz verloren? Wird kein Tag mehr ohne Galle sein? Ihr Brüder, schickt den blutigen Hanswurst endlich heim, beendet die Todesmaskerade, denn es ist genug jetzt. Oder es kommt noch schlimmer und wir werden untergehen. Blickt hin gegen Westen, wo ein freies Volk auf freien Bergen wohnt, und lernt von ihm, wenn es auch spät ist, bald ist es allzu spät. Brüder, hört, es ist die höchste Zeit. Und hat das blutige Gespenst sich endlich in die tiefste Höhle dieser Berge verkrochen, so lasst uns einen Stein davor wälzen, groß wie der Dockstein, und an diesem Tag soll dann ein Lied erklingen, wie man's in diesen Alpen noch nie gehört. Brüder, es ist höchste Zeit. Pois bem, e depois dessa fase, né, o Krenek, ele passa então a estudar a música, a obra, o sistema, o pensamento do Schoenberg. E esse dodecafonismo, né, que vai guiar uma grande parte da obra do Schoenberg, né, era rejeitado pelo Krenek até então. E desse movimento, né, de inserção dentro desse pensamento, dentro dessa estética, ou seja, a partir desse movimento de estudo da obra do Schoenberg, o Krenek compõe então a ópera Carlos V, que é também uma ópera magnífica. Bom, ele recebeu, né, da Ópera Estatal de Viena essa encomenda, né, de compor uma ópera sobre o imperador Habsburgo. E ele aceitou isso com gosto, porque esse tema histórico, com esse tema, ele poderia, melhor dizendo, se distanciar, né, da política cultural dos novos mandatários nazistas, que nesse momento estavam em plena ascensão. E com isso também ele poderia se declarar publicamente católico, né? Então o Krenek desejava essa distância, né, daquele movimento político naquele momento. Mas por causa da ascensão nazista, a estreia de Carlos V foi impedida em Viena,
Porque a obra de Krennek, desde 1933, ela era considerada degenerada pelos nazistas, devido à sua, abre aspas, ópera negra, fecha aspas. Johnny spielt auf, a mesma ópera que ouvimos aqui no começo do episódio. Então, na Alemanha, essa ópera era proibida por essas questões, né? No entanto, um pouquinho antes das tropas alemãs, né, invadirem a Tchecoslováquia, a estreia dessa obra foi realizada em Praga. E aí, então, a Krennek consegue, né, mostrar ao público essa obra magnífica. E nós vamos ouvir agora um trecho, né, da ópera Carlos V, e o que nós vamos observar nessa ópera é justamente a aproximação, então, de Krennek à estética do dodecafonismo, né, a partir do seu mergulho no estudo da obra de Schoenberg. Então, com vocês, um pequeno trecho de Carlos V de Krennek. Würde ledig, sprachen nicht die Kurfürstin in Frankfurt, wie ich es wünschte. Nehmt die kaiserlichen Wappen von den Türen, nur die Zeichen von Spanien und Verbund sollen meine Siege zieren, die kurze Zeit, die mir noch bleibt. Für mich genügt der Name Karl, da ich nichts mehr bin. Lobpreiset Gott, ihr Mönche, dass ihr auch diese Last von meinen Schultern nahm. Irdische Ruhe der Ewigen sei mein Teil. Muito bem. Então, a Alemanha, né, seguindo a nossa história, vai anexar a Áustria. A Alemanha Nacional Socialista, né, ela anexa a Áustria ao seu território, né? E nesse momento, então, em 1938, que isso acontece, o Krennek vai emigrar para os Estados Unidos, né? E como muitos, né, artistas e pensadores dessa
dessa época sombria da história da humanidade. E lá nos Estados Unidos, o Krenek inicia uma intensa atividade como docente em várias universidades, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, ele adota o nome germânico Krenek e se torna cidadão americano, né? Ele se estabelece em Los Angeles e aí ele se casa pela terceira vez, né, com uma compositora, né, e ele dava palestras e aulas. Assim. Então, nos anos 50, o Krenek passou a atuar novamente com intensidade na Europa, como pianista e regente das próprias obras, e principalmente como docente, né, no curso de férias de Darmstadt, sobre música nova e como professor convidado em diversas instituições. Como o Krenek estudou as novas tendências da música durante toda a vida, ele passou a se concentrar nos métodos de composição da vanguarda. Então, música eletrônica e música aleatória, a música do acaso. E essas técnicas, tendências ou estéticas, né, passam então a vigorar dentro da produção musical do Krenek, sobretudo a partir dos anos 50, né, quando ele tem esse novo momento, né, de criação, de impulso musical. E assim o Krenek foi até o final da vida. Óbvio que existem muitas obras interessantes para nós ouvirmos aqui, mas eu gostaria que o episódio não ficasse tão grande e deixo esse conselho para você, que você possa assim procurar pela obra do Krenek, né, que é amplamente difundida, para que você conheça essa multiface, né, presente na música de Krenek, né, ou melhor, essa música multifacetada. O Krenek faleceu em Palm Springs, né, na sua casa mesmo, aos 91 anos de vida nos Estados Unidos, em 1991. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Se você gostou, compartilha, né? Entre em contato com a gente, me deixa saber quais foram as suas impressões. E se você não gostou, também está tudo bem, você tem o direito. O importante é a gente fazer algo produtivo com o nosso tempo. Você já sabe, semana que vem a gente se vê aqui mais uma vez no Compocast. Um grande abraço, fica bem e até a próxima. Tchau, tchau. Kaiser ist nicht wohl.